Bom dia, amigos e amigas. Estamos aqui mais uma vez para o momento meditação. Momento em que nós meditamos na palavra de Deus para cada dia, cada hora e cada instante a gente crescer na graça e no conhecimento de Deus e nos fortalecer corpo, alma e espírito, para que a nossa fé seja inabalável no Senhor. Então, para o bem de todos e o conhecimento de todos, quero lhes dizer que Deus, Ele tem um chamado para todos nós. Sim, é isso mesmo. O Senhor tem um chamado para todos nós. A partir do momento da nossa concepção até nós vermos este mundo, Deus tem um chamado para todos nós. Ele nos chama. Por isso, não tenhamos medo de avançar, de conhecer o Senhor e de servir esse Senhor maravilhoso, que vive e reina, que está no controle de tudo e de todas. Louvado seja Deus. E aqui eu quero deixar para os amados ouvintes deste áudio a palavra do Senhor, que está em Marcos capítulo 10, versículo 21. Desculpem, que nos diz assim a palavra do Senhor. Jesus olhou para ele e o amou. Falta-lhe uma coisa, disse ele: vá, venda tudo que você possui e dê o dinheiro para os pobres, e você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. Louvado seja Deus. Este texto aqui, este versículo está nos falando daquele jovem rico que teve um encontro com Jesus. Mas ao ouvir de Jesus estas palavras, se entristeceu e saiu, porque ele achou as palavras para ele pesadas, porque ele era muito rico, e achou que aquilo seria impossível de fazer. Ele não creu no que Jesus disse. Por isso ele enfraqueceu, desanimou, se entristeceu e foi embora, sabendo ele que ganharia muito mais distribuindo, como Jesus disse, a sua riqueza aos pobres, dividindo para os pobres, porque ele teria um tesouro no céu, onde a traça não corrói, onde a ferrugem não come, né? E esse tesouro é para todo sempre, que é a nossa vida eterna, né? A vida com Deus para todo sempre. Então, existem momentos nas nossas vidas em que nós temos que olhar nos olhos das pessoas para falar aquilo que estamos sentindo, não é mesmo? E provavelmente em algum momento das nossas vidas, nós paramos para falar algo que julgava importante. E nessa conversa, Jesus foi bem enfático ao dizer: olhe para mim, ou olhe nos meus olhos, né? Jesus queria que aquele rapaz tivesse seriedade com o Senhor. Essa expressão pode ser proferida de várias maneiras e por vários motivos, por nervosismo, quando precisamos de alguém, né? Precisamos que alguém preste atenção no que estamos falando, né? Que é muito chato você falar com a pessoa e a pessoa não lhe dá atenção, não olhar nos seus olhos, né? Com paciência, quando estamos calmos e dispostos a ensinar, né? Ou seja, quando a gente está com uma pessoa que queremos transmitir algo, fazemos isso com paciência, com calma e com disposição para ensinar, né? Ou com uma ternura e amor, quando estamos consolando alguém em compaixão, ou seja, como imitadores de Cristo, nós temos esta maneira singular de falar, de aconselhar e até de exortar, né? Com a nossa mansidão, para que a pessoa não se irrite, para que a pessoa não se entristeça.
né? Jesus foi dotado de um olhar de graça sobre a vida de quem se encontrava com ele, né? Todos que se encontravam com Jesus ficavam maravilhados com a sua maneira de falar, né? Tão bondosa, tão carinhosa, tão atenciosa, né? E eu pergunto, você consegue imaginar neste momento como é o olhar de Jesus? Eu imagino aquele olhar bondoso de misericórdia que nos fita. E já pensou estar frente a frente com Jesus, olhando nos seus olhos e ele olhando nos seus? É uma coisa muito maravilhosa. Creio eu que todos que tiveram esse encontro com o Senhor foram bem-aventurados e dali em diante se converteram. Por quê? Porque um olhar de Jesus é um olhar diferenciado. Por isso, quem conhece a Jesus através hoje das suas palavras, sente o olhar de Jesus, sente o seu semblante e sente que o Senhor nos chama para uma vida de total entrega a Ele, porque Ele é o nosso mentor, o nosso Deus, o nosso Pai, o nosso Salvador. Enfim, hoje Ele é tudo para nós, por isso que Ele nos chama para segui-lo, porque não temos nada a perder, só a ganhar, né? Louvado seja Deus. Ele, como eu disse, Jesus assentado, é uma maneira que eu estou pensando aqui, Jesus assentado à nossa frente, e os olhos dele penetrando mais profundo na nossa alma, né? Não tem como resistir e não ser um discípulo seu, né? Mas Jesus, no seu mesmo olhar de ternura, louvado seja Deus, é um olhar cheio de amor, de graça, que reflete em nossas vidas, em nosso ser. Jesus, ele nos olha hoje através das nossas imperfeições. Ele nos chama a largar tudo o que nos impede de ter uma vida plena com Ele, né? Como eu disse, com Deus nós só temos a ganhar. Então todos nós podemos olhar para aqueles que estão à nossa volta e expressar o mesmo olhar de amor, como filhos de Deus, como pedrinhas do edifício do Senhor nesta terra chamada igreja. Então nós temos essa incumbência de fazer o que Jesus fez e continua fazendo. Só que hoje Ele nos usa como instrumento seu para olhar nos olhos dos homens, pregar as boas novas de salvação, também com um olhar de bondade e de misericórdia. É claro que somos imitadores de Cristo, né? E assim transmitirmos algo diferente da parte de Deus, daquele que estamos proferindo com as nossas palavras para as pessoas que estão a nos ouvir. Quando as pessoas olham para você, ou seja, olham para nós, que somos imitadores de Cristo, elas sentem o quê? Amor ou medo? É claro que elas sentem amor. E vão sentir a confiança em você também, né? Então, os olhos de Jesus estão voltados para transmitir vida. Ainda que você pense ter sido esquecido, Ele está nesse momento esperando a sua entrega e atenção. A partir desse encontro, que a sua vida seja entregue nas mãos do Senhor, é hora também para você parar e refletir e ver tudo e todos ao seu redor com amor, com carinho, com dedicação, né? Porque são através das nossas atitudes, comportamentos, que as pessoas passam a nos ver e enxergar a glória de Deus, né? Então, temos que ser compatíveis com cada um, com cada uma, temos que ser amorosos com cada um, com cada uma, né? Com as quais a gente vive e convive. Então devemos ser para elas um reflexo do olhar de Jesus,
Sim, devemos ser o reflexo de Jesus na vida das pessoas, porque a nossa vida tem que dar um bom testemunho de imitadores de Cristo. É por isso que eu digo, Senhor, Ele tem um chamado para todos nós, não resta dúvida. E esse chamado, ele é maravilhoso, né? Porque Ele chama todos nós, né? E até parando para pensar, Deus colocou essa palavra também no meu coração, né? Que Deus conta com as nossas falhas. Quer dizer, Jesus não escolhe pessoas perfeitas, homens perfeitos, mulheres perfeitas, não. Ele conta com as nossas falhas porque Ele sabe que todos nós precisamos dele. É por isso que Jesus disse, eu vim para o que se havia perdido, né? Eu vim para que tenham vida e vida com abundância. Está escrito na sua palavra. Né? E assim, como pessoas que somos, Deus nos dá essa capacidade de enxergar e discernir. Então temos que coletar dados que acontecem, de tudo que acontece à nossa volta, em nossas vidas, e nos perguntar por que Jesus tem um chamado para mim, por que Jesus quer que eu siga, que eu imite, que eu sirva, né? Então observe que as pessoas que vivem no mundo sem Deus, elas não têm paz, não têm sossego e, acima de tudo, não têm salvação. Então esse chamado, ele é excelente, digamos assim. Esse chamado, ele nos deixa pleno, porque sabemos que a partir dali Deus vai cuidar de nós. Com toda a sabedoria e com toda a maestria, louvado seja Deus. Então não perca tempo, né? Não perca tempo e aceite a Jesus como seu Salvador e Senhor. Entregue sua vida nas suas mãos, né? Porque Satanás nos observa e vê o padrão de vida que levamos afastado de Deus. E aí ele avança e vem para cima para roubar, matar e destruir, que é o seu caráter. Isto acontece porque, né, a gente não para pensar, para analisar, nem tampouco vigia e ora, né? Isso que é importante, né? Você vê que Sansão, ele era um homem escolhido por Deus, tinha um chamado de Deus, mas Sansão, com o passar dos anos, ele provavelmente não orava como antes e nem deixou de vigiar, né? Então Satanás, observando o seu afastamento de Deus, porque ele passou a viver na desobediência, então Satanás preparou uma armadilha para ele, colocando uma mulher para destruí-lo, para derrotá-lo, atraiu ele para a destruição, né? Uma mulher chamada Dalila, que era do povo filisteu, que perseguiu o povo de Deus, né? Então hoje Dalila pode ser um homem ou uma mulher, ou um vício que procura nos destruir, né? Então sejamos inflexíveis no tocante à reflexão, né? Porque somos seres que não paramos para pensar. Isso é terrível. Isso, a parada para pensar, nós nos reabastecemos. Nós olhamos para um lado, para o outro, e passamos a ponderar, passamos a medir as coisas, passamos a meditar, né? Isso só traz coisas boas para nós, porque a gente passa a ver os dois lados da moeda, nós passamos a ver o que é bom e o que é ruim para nós. E o bom para nós é ter Deus nas nossas vidas, é servi-lo, é andar na sua presença, é buscá-lo, porque as suas bênçãos serão derramadas sobre nossas vidas. As bênçãos correrão atrás de nós. Então é isso, meus amados. Fiquem com Deus, na paz do Senhor Jesus, que excede todo entendimento. Pensem bem nessas palavras, porque não veio de mim, veio do Senhor para nossas vidas e para nossos corações. Fiquem todos com Deus. Amém.